O programa Trilha Capixaba está no ar e a cada edição nós vamos dar um passeio pelos pontos turísticos da Grande Vitória. E já que estamos aqui na Baía de Vitória, nada melhor do que falar da tradicional moqueca capixaba. E quem vai nos acompanhar hoje é a professora e historiadora Patrícia Merlo, que entende bem do assunto. Olá, Patrícia! Olá, muito obrigada pelo convite. Bom, Patrícia, a gente está aqui na Baía de Vitória, que é um lugar emblemático. O que a gente pode falar desse lugar aqui? Na verdade, o Espírito Santo nasceu aqui, né? Eu acho que é muito importante a gente destacar todas as construções históricas ainda que subsistem, né, na paisagem da Baía de Vitória. Por muito tempo, o Espírito Santo esteve ocupado apenas no litoral. Então, por isso, falar do Convento da Penha, que é uma construção tão antiga, que remonta ainda ao início da colonização, ou mesmo o 38º BI, que é uma das fortificações que foram construídas ainda no final do século XVII, início do século XVIII, contam muito da nossa história. De onde surgiu essa ideia de fazer o projeto que defende a moqueca capixaba como patrimônio cultural dos capixabas? Na verdade, há bastante tempo a gente tem pesquisado a questão da moqueca capixaba, né? Falar de gastronomia no Espírito Santo é falar, sem dúvida, de moqueca. A moqueca é o grande prato do Espírito Santo, um prato emblemático do Espírito Santo. A torta capixaba para Vitória, mas a moqueca a gente vai encontrar em todo o litoral do Espírito Santo. Nós já estamos pesquisando esse assunto já há alguns anos e agora, recentemente, nós decidimos fazer uma abordagem que cruza a questão histórica e a questão gastronômica com a questão do direito. O IPHAN é o órgão que regulamenta isso em termos nacionais e o Espírito Santo acabou abraçando essa questão, né? Na verdade, desde 2002, nós já estamos bastante envolvidos com a discussão sobre a questão do patrimônio por conta das panelas de barro. Em 2003, nós temos uma lei que vai proteger a moqueca enquanto prato típico do Espírito Santo. A importância disso é que isso conta bastante sobre a nossa história, isso conta sobre a nossa identidade. E não existe povo sem uma identidade cultural. Então é importante a gente conhecer esses ícones e valorizá-los, né? Na verdade, falar de moqueca é falar de um grande atrativo turístico do Espírito Santo, né? Não dá para a gente desconsiderar isso. Cada vez mais a moqueca tem aí despontado como uma das grandes razões para se vir ao Espírito Santo. O turista que se preze não passa por terras capixabas sem experimentar moqueca. E capixaba tradicional tem que saber preparar. Então, no projeto, a gente está buscando contemplar quais são os estabelecimentos que tem a moqueca, que ofertam a moqueca, né? E quais as razões para você ir lá degustar. Imagino que as razões não vão faltar. Agora, é claro que é importante a gente destacar que a moqueca, ela não é o prato do dia a dia do capixaba. Eu acho que isso é uma informação interessante da gente considerar. A moqueca, ela é o prato da exceção, ela é o prato da festa. Se faz moqueca para receber alguém, para comemorar alguma coisa, né? E uma das razões para isso está ligada ao próprio valor do peixe, né? O peixe recomendado para a moqueca é o peixe nobre, portanto o valor um pouco mais alto. Por isso é um prato que é feito em ocasiões especiais, principalmente quando você recebe alguém. E a moqueca capixaba, professora Patrícia, ela tem data desde quando aqui no Espírito Santo? Na verdade, essa é uma boa pergunta, a gente está tentando responder, tá? Uma coisa a gente já pode adiantar. A tradição ao redor da moqueca, ela é uma tradição do século XX.
provavelmente do início do século XX. Isso não quer dizer que a caldeirada de peixe, ou a própria muqueca, como nós chamamos aqui, ou a peixada, como é chamada em outros lugares, não existisse antes. Para a gente ter uma ideia, no início do século XIX, nós já temos referência à existência de panelas de barro em goiabeiras, usadas para preparar peixes e marisco. É uma referência do Saint-Hilaire, que é um viajante francês que passa por aqui. E você falou de panela de barro, né, que é super tradicional aqui no Espírito Santo. Vamos lá conferir como é que é feita essa produção? Sem dúvida, eu acho que é um instrumento obrigatório, não dá para pensar em muqueca capixaba sem pensar em panela de barro de goiabeiras. Essas são as panelas mais tradicionais do estado e aí é importante a gente destacar que já é um patrimônio reconhecido, inclusive, nacionalmente. Então vamos lá descobrir como que é feita a tradicional panela de barro? Para falar de panela de barro, nada melhor do que vir aqui na Associação das Paneleiras de Goiabeiras, não é mesmo, professora Patrícia? Sem dúvida aqui a gente vai encontrar o grupo mais representativo na produção de panela de barro no Espírito Santo. E essa tradição, né, de fazer a muqueca na panela de barro, como que funciona isso? É importante? Sem dúvida, a gente tem que lembrar que a panela de barro ela inaugura o livro dos saberes, né, do IFAM. Em 2002 a panela foi tombada, né? E a panela ela é um instrumento obrigatório da culinária capixaba. Então todos os grandes pratos emblemáticos são feitos na panela de barro. A muqueca, a torta capixaba, enfim. Então a própria sobrevivência da técnica, da preparação da panela, a manutenção de todas essas artesãs está ligada à valorização dos pratos, com certeza. Então vamos ver como é que é o processo de se fazer a panela de barro. Vamos lá, professora? Agora. E ele está aqui fazendo o quê? A tampa, ele já fez a panela? Na verdade, a gente pode observar o seguinte, ela é feita por etapas, né? É uma novidade a gente ver um homem fazendo uma panela de barro, porque essa é uma atividade tradicionalmente feminina, não é? Mas a gente vê pouco a pouco os homens sendo incorporados também no ofício, mesmo porque hoje o ofício é resguardado, então há um retorno financeiro da produção, né? Então ele está finalizando ali a moldura da tampa e depois vai passar pelo processo de queima, que vai dar a cor característica aí da panela. E a gente está chegando aqui e vai ver uma artesã fazendo a panela de barro. Há quanto tempo a senhora faz panelas de barro? Desde os 12 anos. E a senhora aprendeu com a sua mãe, com a sua avó, toda a família fazia? É passado de mãe para filha. E como que funciona? O que a senhora faz primeiro? Primeiro a gente pega, a gente fala uma bola de barro, né? Aí aqui a gente vai dando a forma da panela. Quanto maior a bola, maior o tamanho da panela. E como que funciona as vendas aqui? Tem muita exportação? Tem, bastante. Nós trabalhamos para todos os estados, tanto interno como, né, externo. E quantas panelas são confeccionadas por dia? Olha, depende do tamanho. Varia entre 20 e 30, entendeu? Depende do tamanho da panela. E essa panela, ela é feita por etapa. Só o começo, depois vem o acabamento, né? Até chegar à mesa do consumidor, ela já passou por várias etapas. E a última etapa é a queima a céu aberto, que é a fogueira livre. E agora a gente chegou na última etapa da fabricação da panela de barro, que é a queima e o tingimento, não é isso, professora? Isso mesmo, aqui a gente já pode observar uma presença masculina, né, em maior quantidade, mesmo porque a queima ela exige um pouco mais de força até para tirar a panela quente, enfim, e a própria aplicação do tanino. Aqui é importante a gente destacar que o tanino ele vem da casca das árvores do mangue, né? Então a produção da panela está muito ligada à preservação do meio ambiente, né? O barro que vem especificamente aqui do Vale do Mulembá, a própria casca do tanino que vem da casca, o próprio tanino que vem da casca do mangue, enfim. Então a discussão a respeito da questão do patrimônio histórico passa pelo patrimônio natural. Se a gente não preservar o meio ambiente, nós não vamos ter os insumos necessários para manter essa tradição. E agora que a gente viu como que é feito o processo da panela de barro, que é elemento essencial na moqueca capixaba, vamos atrás dos ingredientes.
Agora vamos lá na Vila Rubim, então, ver o que a gente vai encontrar, né? Vamos lá? Bom, então a gente está chegando agora na Vila Rubim e a gente vai atrás do principal, que é o peixe. Qual que é o peixe tradicional para se fazer a moqueca? Bom, no Espírito Santo há uma supervalorização do badejo, então em quase todos os restaurantes você vai ter lá moqueca de badejo. Não quer dizer que o badejo seja o único peixe propício para fazer moqueca. A gente vai encontrar muitos outros e a gente vai ver uma diversidade muito grande aqui na Vila Rubim. Então vamos entrar para a gente poder ver? Então, Patrícia, aqui a gente encontra uma diversidade enorme de peixe. Com todos esses, dá para fazer a moqueca ou tem alguns que não dá? Na verdade, com a maioria desses peixes aqui, a gente faz moqueca sim. O que a gente não observa aqui não tem o badejo, mas dá para substituir pela cioba, pelo dentão, a sarda. Inclusive, no Espírito Santo, o cação é muito popular em alguns lugares para fazer moqueca, porque tem pouca espinha, aliás, não tem espinha nenhuma, enfim. Então, a gente tem uma diversidade que também vai de acordo com o bolso de cada um, né? Mas o principal é o badejo. Nos restaurantes, a moqueca mais tradicional é feita com badejo, mas não quer dizer que seja o único que dá uma boa moqueca. A garopa também dá uma moqueca excelente, o namorado, o robalo, enfim, que são outras opções. Vai também de acordo com o gosto de quem vai comer a moqueca, né? Mas vamos lá, atrás do badejo? Vamos atrás do vermelhão, né? Bom, será que aqui a gente vai encontrar o badejo? Aqui a gente tem o badejo, ele está com a cara bem fresca, né? Seu Mário, o badejo é muito procurado? É um dos peixes mais procurados, é um peixe de primeira linha, né? Peixe que tem muita aceitação no mercado, recomendação a restaurante. O primeiro prato é badejo, moqueca de badejo. Mas a gente tem outras opções, tem cação, tem cioba, dourado em poça, o papaterra, são bons peixes para moqueca. Então, Patrícia, como é que a gente reconhece, você e o seu Mário estão aqui para falar, um bom peixe, um peixe fresco para fazer a moqueca? Bom, a primeira característica são os olhos, né? Quanto mais vivos, mais fresco o peixe está. E aí a gente vai observar outras características, firmeza da carne do peixe, a cor das guelras, enfim. Eu recomendo que a pessoa venha o mais cedo possível comprar o peixe, que aí a oportunidade de comprar um peixe fresco também é maior, né? Seu Mário, qual que é o horário que os peixes chegam? Os peixes chegam todos os dias à noite, para a gente estar fazendo a venda no outro dia de manhã, mas são peixes frescos, viu? O melhor horário de venda é pela parte da manhã, né? Mas sempre às vezes à tarde encontra peixes frescos, que a qualquer momento pode estar chegando embarcação de peixe. Então, Patrícia, a gente saiu do mercado de peixe, achamos o badejo, que é o peixe principal para fazer a moqueca capixaba. E agora, quais são os elementos que compõem a moqueca? Agora vamos olhar aqui nessa banca que a gente encontra praticamente todos eles, tá? Bom, tomate bem maduro não pode faltar, tá? Umas gotinhas de limão. Se tiver limão galego, melhor ainda, que é aquele amareladinho ali, que ele tem um sabor, dá um toque muito especial. A pimenta, ela não vai na preparação, ela é servida em molho à parte. Tradicionalmente aqui, a pimenta malagueta, tá? Além disso, o coentro, que não pode faltar, é um tempero da cozinha capixaba muito marcante. Inclusive, alguns restaurantes diminuem a quantidade de coentro, misturam com a salsa, por causa do gosto marcante que o coentro tem. Mas essa é uma característica da nossa cozinha muito forte, tá? Cebolinha, né, que com coentro vai dar o cheiro verde. Além disso, alho e cebola. Bom, já que a gente falou de coentro, tem muita gente que confunde a salsa com coentro. Como que a gente diferencia isso? Bom, para quem não é capixaba, talvez a confusão seja mais evidente. Capixaba tende a conhecer coentro desde que nasce. Mas a diferença básica é a seguinte: o coentro ele vem com a raiz. Ele tem a folha, um tom mais claro e ele vem sempre com a raiz. No supermercado, inclusive, você vai encontrar com a raiz. Enquanto que a salsa
a salsa ela vem sem raiz, vem só o ramalhete, tá? Você vai observar também que a folha ela tem um tom de verde mais escuro e ela é mais recortada e mais grossa do que o coentro. O sabor dos dois é bem diferente. Fácil também identificar pelo cheiro. O cheiro do coentro é bem mais marcante, tá? E o coentro é um dos principais elementos para moqueca. Não existe moqueca sem coentro, tá? Em alguns restaurantes a gente tem aí uma mistura de salsa com coentro, até por causa do sabor que é marcante, mas a moqueca capixaba é feita com coentro. Esse é o tempero, junto com a cebolinha, a cebola branca e o alho, que não pode faltar. Então, gente, tem que ter um coentro, porque senão não é moqueca capixaba tradicional. Então, professora Patrícia, agora a gente vai atrás do urucum. O urucum tradicional, ele é como, assim? Como é que a gente pode identificar o urucum que é feito para poder usar na moqueca capixaba? Olha só, no Espírito Santo, a moqueca tradicional é feita com a tintura de urucum. A tintura de urucum é a sementinha do urucum, tá? Muita gente substitui a sementinha do urucum pelo coloral. O coloral já é feito com um pouco de fubá, para você poder tirar a tintura. Dá aspecto diferente na moqueca, sim. A receita tradicional é com tintura de urucum. Normalmente a gente compra em grão, a gente vai encontrar aqui na frente. Então, vamos lá encontrar a tintura de urucum. Bom, Patrícia, chegamos então, a tintura de urucum é essa. Na verdade, a gente tem aqui as duas coisas. A gente tem o coloral, que já é processado a partir do urucum. O coloral é a cor do urucum passado no fubá, pelo menos o coloral caseiro, tá? O urucum é essa sementinha aqui. Tá? A tintura é feita com essa semente. Você aquece o azeite, coloca o grão e aí ele vai soltar a cor. Ele não vai fritar, você vai só aquecer. E aí depois que ele solta a cor, aí vai colocando por cima do preparo para poder ficar na cor certa da nossa moqueca, tá? Que é um tom alaranjado para o vermelho, mas não chega a ser vermelho. O coloral também dá para fazer moqueca, só que ele vai alterar um pouco a consistência do molho, principalmente porque ele leva amido, que é o fubá. Então a receita tradicional é feita com a tintura de urucum. É mais difícil encontrar urucum assim? Hoje em dia a gente encontra menos. Em feira livre ainda é muito comum a gente encontrar, mas normalmente a gente vai encontrar o coloral, mas a receita tradicional é feita com a tintura de urucum. E tem diferença no gosto ou é a mesma coisa, só a coloração que muda? Dá um pouco de diferença no gosto, mas dá principalmente diferença no aspecto e na consistência do molho, tá? Por isso que, inclusive, a tintura do urucum, ela lembra em pequena quantidade o dendê. Só que o dendê tem um sabor muito mais acentuado, a tintura do urucum não tem sabor acentuado. E o tom da cor vai tender um pouco mais para o avermelhado, enquanto que o dendê é mais laranja, tá? Então, Patrícia, agora que a gente já encontrou todos os elementos para se fazer a moqueca, vamos lá saber como é que faz a moqueca tradicional capixaba? Agora está na hora, né? Na casa das goiabeiras, sinto a força de artesãs. É o toque das paneleiras, descendo a luz nas manhãs. No barro ela faz a arte, que o peixe tem seus encantos. Os deuses servem à la carte, moqueca do Espírito Santo. Os deuses servem à la carte, moqueca do Espírito Santo. Os deuses servem à la carte, moqueca do Espírito Santo. Os deuses servem à la carte, moqueca. Bom, e agora vamos comer a tradicional moqueca capixaba. Mas antes, professora Patrícia, de onde vem essa tradição da moqueca estar sempre acompanhada com o pirão? Na verdade, a moqueca, como a gente já conversou antes, ela tem uma forte tradição indígena, né? Ela está impregnada de uma tradição indígena. E o peixe e a farinha de mandioca é uma base da alimentação dos índios no Brasil. Então, a gente encontra, na verdade, esse binômio perfeito, que é a farinha e o peixe, numa releitura, né, na moqueca com o pirão. É o acompanhamento obrigatório, sem dúvida nenhuma. É importante destacar que no Brasil, durante muito tempo, a alimentação cotidiana consistiu no carboidrato, sendo a farinha. Então, a farinha ela tem uma longa história na América, na verdade, ela é a fonte principal de alimentação entre os índios, tá? E ela vai continuar sendo extremamente importante na dieta brasileira. Os portugueses vão, inclusive, passar a utilizar a farinha e os negros também. Então, a gente vai ter a sobrevivência de uma tradição indígena. A moqueca está muito próxima dessa tradição, exatamente por preservar, de um lado, o peixe, por outro lado, a farinha.
Então, gente, agora é a hora de comer a tradicional moqueca capixaba. Vamos lá, Patrícia? Vamos sim. Na casa das goiabeiras, sinto a força de artesãs. É o toque das paneleiras, descendo a luz nas manhãs. No barro ela faz a arte, que o peixe tem seus encantos. Os deuses servem à la carte, muqueca do Espírito Santo. Os deuses servem à la carte, muqueca do Espírito Santo. Os deuses servem à la carte, muqueca do Espírito Santo. E o Trilha Capixaba de hoje fica por aqui. Te espero na próxima edição. Muqueca do Espírito Santo. Menina, volta pro bago, tecnologia milenar, que não precisa de cabos, só tuas mãos pra acariciar. A terra é o santo remédio. A cada volta do mundo, a cidade renasce. Com a força do sol se faz mais bela. O mar, a baía, o porto, a ponte, a fonte, onde eu passo a vida com você, minha rainha. Passear por todo o céu pra ver o sol chegar. Além do mais, não preciso esconder, o paraíso pra mim é você. Além do mais, não preciso esconder, o paraíso pra mim é você. Além do mais, não preciso esconder, o paraíso pra mim é você. Além do mais, não preciso esconder, o paraíso pra mim é você.